Oi, essa é a segunda aula da oficina Bordando Araras. Ela foi realizada a partir dos recursos recebidos pelo edital de apoio à produção cultural de Araras 2020 e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Araras e do Governo Federal. Agora então você vai aprender a fazer o ponto cheio. A gente vai fazer ele aqui no coração. A gente vai usar 2 fios da linha, dobrado no meio. Então, é um fio que você tirou da meada, dobra no meio, passa na agulha. E aí, eu vou fazer um pontinho aqui, só para dar o nó invisível. Passei por dentro da argolinha, puxei. Volto para frente do trabalho. Eu gosto de começar pelo meio para marcar o centro do meu desenho. Então, eu vou sair bem ali na dobrinha do coração e ir até a ponta dele. Porque ele não preenche, não é ideal, né, para preencher áreas muito grandes. Se o ponto for muito grande, ele fica solto. Então, agora você sai do ladinho do primeiro ponto e entra com a agulha do lado ali embaixo. Tem que fazer eles bem juntinhos para não ficar nenhum espaço sobrando. Bem do ladinho mesmo. Pode ser que fique um pouquinho torto? Pode ser, mas não tem problema, também é prático. Então, você faz todo um lado e vai seguindo o risco. Então, você sai ali bem em cima do desenho e entra bem em cima do desenho também. Como a gente está seguindo o desenho do coração, você vai perceber que nas pontas os pontos vão ficar menores. Aqui fiz o último pontinho desse lado, vou virar meu trabalho e passar a agulha por baixo dos pontos, porque a minha linha ficou muito pequena. Então, eu vou cortar. E aí, começamos de novo. Pego o outro fiozinho da linha 55 que eu tô usando aqui, junto as duas pontas. Passo na agulha.
Vou fazer outro pontinho só para prender a linha, usando o nó invisível. E aí também começo do centro para a lateral. Finalizei, passo por baixo dos pontos e corto a linha. Agora mais um ponto de contorno, ponto corrente, ou de preenchimento também. Eu vou usar a linha 258 e fazer nessa linha embaixo do coração. Vou colocar 2 fios na agulha direto e fazer o nozinho na ponta. Entro por trás, pode puxar tudo, porque já tá preso com o nó. Aqui o meu nó desfez, mas a gente faz de novo. E agora eu vou segurar com o meu dedo a linha, entrar com a minha agulha no mesmo lugar de onde a minha linha tá vindo, vou puxar e deixar uma argolinha, só que agora pro lado. E aí eu vou entrar com a minha agulha um pouquinho pra frente, no meio da argolinha, ó. E aí a gente puxa, ela vai ficar como o elo de uma corrente. E aí agora a gente vai fazer os outros elos. Então você entra no mesmo lugar aonde a linha tá saindo. Deixa a argolinha, segura aí com o dedo. Entra com a agulha no meio dessa argolinha e puxa.
E aí você prendeu mais um elo. Esse é um dos jeitos que eu vou te ensinar a fazer o ponto corrente. Vou fazer o último ponto. Então, entrei com a agulha, saí com ela aqui, prendi o elo. E agora, para prender esse último, eu entro bem pertinho do fim dele e pronto, prendi. Arrematar da mesma forma, viro o trabalho, passo a agulha por baixo dos pontos. Mas antes de te ensinar a fazer o outro jeito do ponto corrente, eu vou te ensinar o ponto margarida.
A gente faz ele aqui, que tem esse desenho de flor e essa pétala. A gente vai usar 2 fiozinhos da linha também, fazer um nozinho. Passar na agulha. Você vai ver que é bem parecido com o ponto corrente. Você vai sair na pontinha da pétala, segurar a linha e entrar com a agulha no mesmo lugar de onde a linha está saindo, como no ponto corrente. Segura e entra com a agulha no meio ali, bem na bundinha da pétala. E aí você puxa e vai prender entrando bem pertinho do fim ali da pétala. Pronto, tá preso. Dessa vez eu vou virar o trabalho. Passar por baixo desse único ponto que ficou e dar um nozinho ali. Agora eu corto a linha. Viro e a gente vai fazer essa flor com 5 pontos margarida. Então, eu faço o nozinho de novo na ponta da minha linha. Começo de trás para frente do meu trabalho, puxo tudo. E aí você escolhe por qual pétala você quer começar. Coloca a agulha ali no meio de novo. Sai com a agulha na bundinha da pétala. Puxa e prende o ponto. Agora, para fazer o segundo, você sai no meio de novo. Entra com ela no mesmo lugar. E aí, você direciona a sua argola para onde você quer que forme a pétala. Sai no meio. Puxei. E prendo o ponto. Você vai fazer isso 5 vezes e a gente vai ter uma flor formada.
Aqui prendi, então, o meu último ponto. Viro meu trabalho. E passo por baixo dos pontos. Corto minha linha. E esse foi o ponto margarida. A gente pode falar que o ponto corrente, daquela forma que eu te ensinei, é feito de vários pontos margaridas. Agora, uma outra forma de fazer o ponto corrente. Eu vou começar com um nozinho na ponta, 2 fios também. Puxei completamente. Vou fazer um pontinho. Pode puxar tudo também. E agora eu saio na frente, como se fosse ponto atrás. Só que ao invés de eu furar, eu vou passar por baixo daquele ponto que eu fiz primeiro ali. Puxei e vou formar o elo entrando no mesmo lugar da onde eu saí o ponto. Então, vamos de novo. Saí na frente, passei por baixo do ponto anterior e entrei da onde eu saí. Algumas pessoas acham essa forma mais fácil de fazer. Eu confesso que eu faço as duas e não vejo tanta diferença. Mas o que você pode perceber é que na de cima, a ponta do nosso elo ficou para o lado esquerdo. E dessa forma aqui, a ponta do nosso elo está do lado direito. Tenta também fazer pontos mais ou menos do mesmo tamanho. Sempre deixando uma distância parecida entre eles quando você for começar a fazer. Aqui, ó, essa distância. Sempre parecida, porque daí eles ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Como eu disse da outra vez, o ponto corrente, ele é usado mais para fazer contornos, mas você pode fazer preenchimento, por exemplo, se você for fazer uma blusa de tricô. No seu desenho tem uma blusa e você quer que ela seja como uma blusa de tricô. Você pode fazer o preenchimento com o ponto corrente, que fica bem legal, ele dá esse efeito.
Aqui o último ponto você só entra com a agulha, terminou, vira e passa por baixo dos pontos. Pode cortar a linha. E esse foi o último ponto antes da gente começar a bordar o obelisco. Agora você vai usar a última folha da sua apostila que tem o risco, o outro pedaço de algodão cru, o lápis e fita crepe. Você vai prender o seu risco numa janela ou numa porta de vidro com a fita. Depois, em cima do risco, você vai prender o tecido, também com a fita crepe. Tenta centralizar o tecido para não ficar pouco espaço de um lado, muito espaço do outro. Ele está num tamanho muito bom, com bastante margem. Prende bem todas as pontas do tecido. E agora com o lápis você vai passar por cima do desenho. Vai seguindo a linha do risco e passando o risco para o tecido. Não aperta muito o lápis porque ele não vai sair, né? A gente não vai conseguir tirar o risco do tecido. Você vai bordar por cima, mas pode ser que fique uma sombrinha, então assim, não aperta muito. Faz bem delicado mesmo. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, também não tem problema se ficar meio torto, não é normal. Agora eu vou passar a graminha aqui. A grama também, se você quiser fazer mais risquinhos de grama, pode também. Quiser preencher mais ali embaixo com grama, não tem problema.
Agora eu vou despregar e a gente vai ver como ficou. Outra forma de passar o risco é com um refratário. Você vai usar o refratário como mesa de luz. Então, eu separei um aqui. A gente também vai usar a lanterna do celular. Vai colocar o celular, o refratário em cima. E aí você coloca na mesma ordem. O risco embaixo e o tecido em cima. E aí você vai passar da mesma forma que você faria se estivesse na janela ou na porta de vidro. Dá pra ver a luz ali, ó, onde ele bate a luz, fica mais forte, fica mais fácil de enxergar. E faça isso num ambiente escuro. Você pode ir mudando também o refratário de lugar para conseguir enxergar melhor. Nós terminamos a nossa bandeira de pontos, então eu vou tirar do bastidor com regulagem. E agora a gente vai colocar o nosso risco nele, prendendo da mesma forma. Guarde a sua bandeira de pontos para consultar em projetos futuros. Então, a parte menor fica embaixo e a parte maior em cima. E agora você prende a tarraxa de novo. Aperta bem. E depois acerta o tecido puxando as laterais. Se precisar, aperta mais. O link para a próxima aula vai chegar no seu e-mail e no seu WhatsApp. Não perca! Até mais!